marco na questão ambiental de todos os países do mundo, que foi a Eco 92, né? O que foi essa Eco 92? Essa Eco 92 aí, galera, foi uma conferência organizada aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, onde reuniu aí mais de 156 países, nações, todas com o mesmo objetivo, que é traçar metas para que a gente consiga eliminar os problemas ambientais, toda essa preocupação que a gente escuta sempre, né? Colocar em prática as metas e fazer com que o nosso país, não só o nosso país, o mundo se torne um mundo sustentável, um mundo que vive em harmonia com o meio ambiente, tá? Eco 92, o que significa Eco 92? Conferência aí das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Já peguei aí o marca-texto, faço aquela marcaçãozinha que a gente sempre costuma fazer durante as aulas, né? Porque aí vocês já vão diretamente ao ponto quando forem fazer essa revisãozinha pra gente fazer as provas, tá? Ótimo. Em que consistia essa Eco 92, essa grande conferência que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 1992? Lá, esses mais de 156 países, eles criaram agendas, isso mesmo, agendas com objetivos. Foi aí que surgiu a Agenda 21, que no nosso caso foi a agenda com 21 metas e propostas para conseguir atingir, conseguir alcançar e, consequentemente, aí melhorar a questão da utilização dos recursos naturais, né, a questão da utilização da água, da poluição, enfim, todas essas coisas ligadas ao meio ambiente, tá? E a partir dessa conferência foram assinados alguns protocolos, né? Vocês podem até ver aí no finalzinho que fala os principais acordos e convenções realizadas a partir desse dia. Foi assinado aí vários acordos, várias convenções, o celular fica andando, várias convenções. Virem a página e vamos ver qual foi um dos acordos que foram assinados aí nessa conferência, nessa Eco 92 lá no Rio de Janeiro. A primeira convenção aí foi a Convenção da Biodiversidade. Nesse acordo aí, os 156 países assinaram aí, e o principal objetivo desse acordo, desse documento, foi preservar a biodiversidade, ou seja, preservar a flora e a nossa fauna, né, que é a questão aí que envolve a biodiversidade, as florestas, a questão dos animais silvestres. Cada país assina aí a responsabilidade de cuidar da sua flora e da sua fauna. Essa foi a convenção aí da biodiversidade, ok? Mais embaixo você vai ver aí a convenção da mudança de clima, que a gente sabe que infelizmente o problema do aquecimento global é uma constante, né? Que atinge aí muitos países. O celular não para de andar. Que atinge aí muitos países, inclusive o nosso, né, que esse aquecimento global aí acontece muito pela questão da poluição do ar, né? Então essa convenção aí sobre a mudança de clima seria para observar e traçar aí metas para parar de emitir tanto gases poluentes, tá? Essa seria a Convenção sobre a Mudança do Clima. Foi assinado também outro acordo, que é a questão da Carta da Terra, né? Já faço um tracinho aí na Carta da Terra. O que seria isso? Qual foi o objetivo da assinatura desse acordo aí? A Carta da Terra ela veio para garantir a igualdade na distribuição de terras, né? E garantir que as pessoas elas tenham a sua terra para plantar, para produzir, né? Alguns países já têm esses programas de reforma agrária, distribuição de terras para quem não tem, né, para plantio, essas coisas todas. Então, essa convenção ela foi voltada para isso, para esse objetivo aí, certo? Que foi a questão da Carta da Terra. Foi assinado aí outros protocolos, né? Tem o protocolo de Kyoto, que é super famoso, a gente vai já falar sobre ele. Mas antes do protocolo de Kyoto, teve outro protocolo aí, que foi o protocolo de Cartagena sobre a biossegurança. A gente sabe que hoje nós utilizamos muito os recursos naturais, né? Os recursos da natureza. Só um minutinho, viu, galera?
E aí, o que é que acontece? Esses recursos naturais, eles acabam sendo explorados de forma exagerada, né? Por exemplo, corte de árvores, que a gente sabe que não é uma prática legal, que muita gente Lógico que a gente precisa também das árvores, né? Do corte, da madeira, mas não de forma exagerada. Esses protocolos, principalmente o de Cartagena, ele vai assegurar que esses recursos naturais, seja a questão de animais silvestres, seja a questão de minérios, seja a questão até de plantas, ervas que são utilizadas para fabricação de várias medicações e tudo mais, elas sejam preservadas, sejam cuidadas, asseguradas, para que elas não se extinguem de uma hora para outra. Então, esse protocolo aí de Cartagena foi assinado nessa intenção. Ele foi assinado e aprovado em 29 de janeiro de 2000, lá em Cartagena, ok? Grife, isso daí que é importante, tá bom? E aí, o último protocolo aí que também veio a ser assinado a partir aí dessa Eco 92, é um dos mais famosos, mais importantes, não dizendo que os outros não são, lógico que são, mas o protocolo de Kyoto é um dos mais bem elaborados, né? A princípio, esse protocolo foi assinado lá na cidade de Kyoto, em 1997. Na época foi 200 países, 200 nações que assinaram esse protocolo. E qual o objetivo desse protocolo de Kyoto? Esse protocolo de Kyoto, gente, tinha como principal objetivo diminuir a emissão do dióxido de carbono, CO2, na atmosfera. Que a gente sabe que esse dióxido de carbono ele é liberado na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, né? A queima dos derivados do petróleo. E aí, muitas nações na época se comprometeram a diminuir aí essa emissão, né? Como, professora? De repente substituindo a energia suja, que é a energia do petróleo, por energias limpas, como energia eólica, energia hidráulica, energia solar. Só que, infelizmente, pessoal, esse protocolo de Kyoto, ele não foi levado à risca, né? A meta seria que até 2050 a gente diminuísse pelo menos em 2% de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Mas, segundo pesquisas, aí, infelizmente, isso não está acontecendo, né? Muito pelo contrário, as nações estão usando cada vez mais, de forma cada vez mais exagerada, estão cada vez mais escravas do petróleo, né? E dos seus derivados, causando aí grande poluição do ar. A gente até comentou outro dia na sala de aula, até uma polêmica, né, que começou assim que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi eleito. Uma das primeiras atitudes dele foi retirar os Estados Unidos desse protocolo. A gente até fez um debate na sala, lembra? Perguntei, gente, o que é que vocês acham? Ele alegou que tirou os Estados Unidos desse protocolo, né? Porque, segundo ele preferia gerar emprego e renda para a sua população do que ter que diminuir os empregos, porque, consequentemente, as indústrias teriam que se adequar à energia limpa, isso geraria gastos, geraria demissões e tudo mais. Então, ele fez tudo isso pensando no agora, né, a curto prazo. E esse protocolo, ele pensa a longo prazo, pensa nas futuras gerações, né? Isso dividiu opiniões, muita gente achou a atitude dele egoísta, porque não pensou nas futuras gerações, que futuramente pode nem ter mais camada de ozônio para nos proteger, né? Já outros pensam, não, ele agiu certo, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, então tem que pensar no agora. O Brasil, ele está incluso nesse protocolo. Sabemos que hoje é um desafio muito grande para muitos países essa questão de parar de emitir o dióxido de carbono, parar de utilizar energia poluente, os derivados do petróleo. É bem complexa essa questão, que envolve aí o jogo de interesses, né? A gente sabe que atualmente existem energias que facilmente substituem a energia do petróleo, mas a gente sabe que não é uma coisa tão simples de se fazer, porque a gente sabe que o petróleo rende, bastante, né? De muito dinheiro e é causa aí de muitos conflitos, que a gente também já comentou sobre isso algumas vezes nas nossas aulas, ok? Galera,
Para encerrar aí o nosso cenário, que é um cenário curto, né, já é o finalzinho do capítulo 2, coloquem aí na página 90, é só virar a página aí. A gente vai falar aí para encerrar um pouquinho sobre as metas do milênio. No ano de 2000, algumas nações também se reuniram e resolveram traçar metas, né? Traçar aí objetivos para serem cumpridos. Cada nação se responsabilizaria não só no quesito ambiental, mas no quesito político, social, econômico, educacional. E aí foi pontuada aí algumas metas, eu vou citar algumas, vocês analisem aí e aí a gente vai tentar aí criar um diálogo, né? Para vocês aí raciocinem um pouquinho e me falem se essas metas que foram traçadas no ano de 2000, se aqui no Brasil, pelo menos, a gente conseguiu traçar pelo menos uma dessa meta, conseguiu atingir o objetivo de cumprir, ou se não, está muito longe ainda da gente conseguir isso. Primeira meta mencionada aí, uma das metas que foi estabelecida aí no ano de 2000 por essas nações, foi a questão de erradicar a pobreza e a fome. A gente sabe que isso é uma questão bem complexa. Erradicar, ou seja, acabar com a fome no mundo, não é uma coisa fácil, principalmente em países pobres, países subdesenvolvidos. A gente já citou várias vezes aí a questão da África, que a gente sabe que é um continente que é assolado pela pobreza, pela fome, principalmente por conta da falta aí de governantes, né? Onde as pessoas, infelizmente, vivem